Bom dia a todos, paz do Senhor, ou boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está me vendo aí. Que eu, Pastor Edson Torres, diretamente de Toronto, no Canadá. Parei aqui para resolver algo e quero aproveitar essa oportunidade para trazer uma breve reflexão da palavra de Deus aos nossos corações. Às vezes a gente não entende porque Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. E há um questionamento do porquê Deus deixou chegar até esse ponto, porque o Senhor não interveio antes, né? Porque Ele permitiu que chegasse a tudo isso, né? E alguns trechos da Bíblia nos mostram muitas vezes o porquê Deus permite certas situações, os propósitos que Ele tem em nos permitir passar por alguns momentos. Muitas vezes para que o seu nome seja glorificado, como ele disse naquele caso daquele homem que era cego de nascença e perguntaram quem é que tinha pecado, se era ele ou os pais. Jesus disse: não, nenhum nem o outro, mas isso é para a glória de Deus, né? E outras situações eu vejo que talvez Deus permite certas coisas para nos moldar de alguma maneira, para nos fazer enxergar a vida do jeito que ela é, para aprender lições, né? Aprender que nós não somos autossuficientes, que nós às vezes precisamos um dos outros, para saber que nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos ter uma vida em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 11, a Bíblia fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, aquele grande amigo de Jesus, né? Irmão de Marta e Maria. E para quem conhece a história, é uma coisa bem intrigante, né? Porque as irmãs do Lázaro, quando ele estava doente ainda, mandaram uma pessoa ir até Jesus, que estava em outra região, e dizer a ele que o seu amigo estava doente, muito doente, né? Naquela época não era como hoje, onde existiam hospitais e médicos disponíveis e remédios. Então, dependendo da doença, era fatal, né? E elas percebiam que a doença era grave e, sabendo que Jesus, né, era poderoso para poder mudar a situação, elas criam nisso. Elas então mandaram chamar a Jesus. E aí Jesus fica mais 2 dias no lugar, né? E eu comecei a pensar na perspectiva de Lázaro, né? Ele com certeza sabia que as irmãs tinham mandado chamar Jesus. Ele estava doente, acredito que, não sabemos se consciente ou inconsciente, mas ainda estava vivo quando elas mandaram chamar Jesus. E, e de repente a situação foi se agravando e talvez ele percebeu que ia morrer e Jesus não chega, né? E passa pela agonia da morte. Lázaro passou pela agonia da morte, né? Morreu ali. E Jesus chegou só quando ele já estava com 4 dias de morto, né? As irmãs naquela angústia, a casa cheia de parentes, de amigos, de pessoas que foram ali para chorar, que era um costume judaico. E elas moravam próximo de Jerusalém, 3 quilômetros mais ou menos, Betânia, Jerusalém. As pessoas foram para lá para chorar com elas. Haviam profissionais do choro naquela época também, que iam nos velórios somente para chorar juntamente com os familiares. E Jesus demorou 2 dias a mais. Mas interessante que quando ele estava falando com seus discípulos, ele disse que Lázaro estava dormindo. Os discípulos não entenderam, falaram: então se ele está dormindo, ele vai acordar. Mas aí no versículo de número 14 de João 11, Jesus fala assim: então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu.
Então Jesus foi claro dizendo para eles, olha, o Lázaro está morto. Eu falei dormir, mas o que eu quero dizer é que ele está morto. E por isso que eu estou dizendo que eu vou lá acordar ele, né? Mas aí Jesus falou algo que me chama muita atenção. Ele disse assim, continuando no 15: e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Então veja aqui que Jesus estava contente pelo fato de ele não ter estado lá enquanto Lázaro estava doente e morreu, para que os discípulos pudessem crer. Ou seja, se os discípulos estivessem lá com Jesus, vendo a situação de Lázaro, vendo talvez a morte, a coisa assim, acontecendo e Jesus já realizando um milagre, ou não deixando ele morrer, os discípulos poderiam não crer realmente que Jesus tinha poder para repreender a morte ou para ressuscitar, se fosse algo que Jesus tivesse estado lá no momento e realizado o milagre. Então Jesus esperou mais 2 dias e estava contente pelo fato de os discípulos não estarem lá, dele não estar lá com os discípulos, porque agora ele chegaria somente 4 dias depois da morte, ou seja, depois que todas as esperanças tinham acabado, nem mesmo aqueles que criam ressurreição acreditavam mais que era possível, porque já eram 4 dias, e eles acreditavam que até 3 dias poderia haver. Mas tudo isso para que os discípulos e aquelas pessoas que estavam lá crescem. Então veja bem que aqui nós temos uma lição que muitas vezes Deus permite o sofrimento simplesmente porque nós não cremos se ele fizer o milagre antes. Por exemplo, hoje, onde você está, talvez Deus já te livrou. Deus já te livrou de um acidente na estrada, já te livrou de um acidente fatal no trabalho, Deus já deu um livramento para um filho seu, Deus já realizou algo na sua vida que você talvez achou que foi coincidência. Mas se tivesse acontecido o acidente, Deus tivesse te livrado depois, ou você tivesse sofrido um acidente que era para a morte, e aí você visse lá na frente que Deus te livrou. Então você creria, não, Deus me deu um grande livramento. Mas muitas vezes o Senhor trabalha adiantado, o Senhor nos livra do mal. É como dizer aqueles moços que foram para a fornalha de fogo. Deus não os livrou da fornalha, Deus os livrou na fornalha. Deus permitiu eles irem até a fornalha, aquecida 7 vezes por Nabucodonosor, para que todos crescem naquele milagre. Ou seja, então, muitas vezes nós vamos até o limite, nós sofremos algumas coisas, simplesmente porque nós não cremos se Deus fizer antes. Se Deus nos livrar antes, muitas vezes nós não agradecemos, porque nós não vimos, porque nós não passamos. Então, é por isso que nós precisamos ser gratos a Deus. Entender que se eu e você terminarmos este dia com vida, foi porque Ele nos guardou, foi porque Ele nos deu vida. Mas se não acontecer um acidente, se não acontecer algo grave e eu ver a mão de Deus, talvez eu pense até que Deus não está nem cuidando de mim. Deus não está nem pensando em mim, Deus não está nem zelando pela minha vida, mas não, Ele está muitas vezes nos livrando de entrar numa situação de problema. Ou seja, Lázaro teve que passar pela morte, ficar 4 dias morto, para que então as pessoas crescem no poder de Jesus para ressuscitar o morto. Se as pessoas crescem no poder dele para ressuscitar o morto, sem que fosse necessário que alguém morresse, seria muito melhor. Então, muitas vezes nós passamos, Deus permite nós passarmos por dificuldades, e Ele opera o milagre só depois que nós já sofremos, para que nós creiamos que foi Ele que fez o milagre. Então vamos aumentar nossa fé, irmãos, vamos pedir, o Senhor fala, se nós temos pouca fé, para pedir a Ele, Ele pode aumentar a nossa fé. Vamos glorificar a Deus por aquilo que nós nem vimos com nossos olhos carnais, mas vamos crer pelos olhos da fé que o Senhor é Ele quem está nos dando esse dia, é Ele quem está nos guardando, é Ele quem está nos livrando, e vamos ser gratos, vamos louvar ao Senhor, mesmo quando não vemos.
para que nós não precisamos passar pela situação para que venhamos dar glória a Deus. Então eu espero que você tenha entendido essa reflexão. Os discípulos, Jesus estava feliz pelo fato deles não estarem lá, porque se eles estivessem lá, eles poderiam não ter crido realmente que ele teria poder para ressuscitar o morto. Então precisou Lázaro morrer para que eles pudessem crer no poder de Jesus. Então vamos crer antes de precisar alguém morrer. Vamos crer antes de precisar os nossos sonhos, nossos projetos, nosso casamento. Vamos crer antes, sem precisar que algo morra, para que nós possamos acreditar no poder que Deus tem para nos dar vitória. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.